Caros irmãos e irmãs, eu sou o Tiago e você está no podcast da Paróquia São Jerônimo Emiliani. Estamos no mês de agosto, dedicado às vocações. Como todos sabemos, desde 1981 é celebrado no Brasil o mês vocacional. O intuito de conscientizar toda a comunidade da importância das vocações. Pensando nisso, nós preparamos uma série especial e hoje, o primeiro de 4 episódios, falando sobre a vocação, e em especial, a vocação sacerdotal. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o nosso padre Olino. Olá, Padre Olino, seja bem-vindo. Tudo bem? Sua bênção. Deus abençoe, Tiago. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe todo o povo de Deus desta paróquia que sempre está nos proporcionando tornar cada vez mais esta igreja uma igreja missionária, uma igreja vocacional, uma igreja que se coloca a serviço não só das vocações, como a serviço de Jesus Cristo na construção do reino de Deus. Amém. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do senhor, a disponibilidade, em nome de todo o grupo da comunicação da Pastoral. Tiago, eu que agradeço a você, como representante aqui da PASCOM, também o Diego e demais membros da PASCOM, que nesta paróquia têm feito a diferença no sentido do despertar de uma igreja cada vez mais participativa, de uma igreja cada vez mais que pela comunicação, né, vai alcançando, evangelizando a todos os fiéis dessa paróquia e alcançando pelas redes sociais, né, muito mais pessoas que não são desta paróquia, mas que também são agraciados pelo trabalho que vocês realizam aqui. Muito obrigado a vocês, a toda a PASCOM, pelo bom trabalho que têm realizado. Bom, então vamos à primeira pergunta. Padre, o Catecismo Romano do Concílio de Trento, ele define o sacerdote como um consagrado de Deus, cuja competência é administrar, os sacramentos e tratar das coisas sagradas e divinas. Em termos práticos, o que faz um sacerdote? Muito bem, eu sou um religioso consagrado, da Ordem dos Clérigos Regulares de Somasca. Então, o nosso fundador é o São Jerônimo Emiliani, padroeiro dessa paróquia. Como religioso que somos consagrados, nós também optamos pelo chamado de Deus ao sacerdócio. E assim nos tornamos padres para poder, na Igreja de Jesus Cristo, levar avante o projeto dele. Esse projeto ele se dá na dimensão enquanto padre, enquanto sacerdote, conduzindo o rebanho, o povo de Deus, em toda a dimensão salvífica, que tem por base no Novo Testamento, na nova história da Igreja, os 7 sacramentos, onde Deus, por meio destes sinais, vai proporcionar a todos, por meio da graça que é Cristo Jesus, a salvação, a vida nova. E essa vida nova perpassa pela vida dos fiéis leigos, a partir do batismo, por todos os demais sacramentos. Então, ao padre cabe proporcionar na vida de todos os fiéis, fazer esse caminho da fé. Sempre digo que no batismo, as crianças e adultos que adentram aí essa experiência da fé na igreja, vão fazer parte, participar da grande aventura da fé, de uma grande história belíssima de salvação, e que vai buscando na Sagrada Liturgia, de maneira muito especial, que tem como centro a Sagrada Escritura, e como centro mais ainda, na economia da salvação, o próprio Jesus Cristo, buscando nele todo o tesouro, toda a riqueza, toda a sabedoria de Deus. Então cabe, nós sacerdotes, levar este projeto de maneira que ele seja alcançado nos corações das pessoas. Então, não só celebrar bem o culto de coração, com corpo, alma, espírito, mas também poder, assim, proporcionar que eles
os que celebram possam, em cada sacramento, ter uma noção mínima de consciência para poder, assim, vivenciar, né, o momento celebrativo, mas poder também depois corresponder a estes sacramentos na própria vida. Então, a nós cabe proporcionar na formação aos pais, padrinhos, às crianças e também na catequese, né, às famílias, pais das crianças, nos demais sacramentos, ao matrimônio, à vida matrimonial, a unção dos enfermos, né, as confissões, né, em toda essa dimensão sacramental, cabe a nós proporcionar a todos o conhecimento cada vez maior de Jesus Cristo. Como eu disse, tem por base a Sagrada Liturgia. Então, na medida que o povo de Deus, né, vai compreendendo a igreja, né, o ser igreja, vai compreendendo a sua vocação, a sua missão, eles vão cada vez mais se colocando neste serviço, né, de amor à igreja, a Jesus Cristo e aos irmãos, cada vez mais na alegria, né, cada vez mais na gratidão, porque acolheu, né, e acolhe todo esse processo, né, Jesus Cristo enquanto o Filho amado do Pai, né? Este Filho amado do Pai, ao qual o Pai nos chama, né, a escutá-lo, né? Escutar e fazer a vontade dele. Então, assim, cabe a nós, padres, estar dispostos, disponíveis, né, a proporcionar a todos esse caminho. Naturalmente que, junto com toda essa dimensão sacramental, nós vamos trabalhando a formação, né, proporcionando um momento formativo, bíblico, teológico, espiritual, né, para que todos assim tenham uma fundamentação divina, né, que os coloca também na mesma dimensão, pelo batismo, né, de também viver a sua missão, a sua vocação. E também, né, enquanto padre na paróquia, precisamos administrar, né, as coisas sagradas, né, de administrar todo o processo de crescimento da igreja enquanto espaço, né, celebrativo, templo, né? Então, por meio de construção de projetos, de reforma e tudo isso, tudo com a ajuda, né, tão importante, tão rica, né, que realmente cuidar de um rebanho, né, Padre? Isso, cuidar de um rebanho caminhando com eles, né? Caminhar como um bom pastor, né? À frente, junto com as ovelhas, para que todos possam também se sentirem, né, membros, né, deste corpo de Cristo, mas membros que são protagonistas, né, da sua própria história, conhecedores e cientes da sua vocação enquanto igreja, enquanto cristão, né, no mundo, vivendo a missão. O nosso Papa Francisco tem nos chamado muito a despertar a sinodalidade, né, essa dimensão sinodal, pela participação, né, junto a todos, né, despertando e chamando a todos a essa participação e trazendo a comunhão, né, uma comunhão que brota da comunhão com Deus, né, com Jesus Cristo, né, com a palavra. O senhor falou do Papa, e no dia 24, que foi o Dia Mundial da Oração, né, das vocações, a mensagem do Santo Papa, do Papa Francisco, na verdade, define a vocação como graça e missão, e diz ainda que abre aspas, o dom da vocação é como uma semente divina que germina no terreno de nossa vida. Fecha aspas. Padre, como foi o processo de germinação no quesito da sua vocação sacerdotal? É uma longa história, né? Digo belíssima porque eu vivi essa normalmente história. É sempre muito belo, né? Porque eu vivi essa história, né? Claro que belíssima porque teve momentos de muita alegria, mas também teve momentos de lágrimas, né? Então toda essa riqueza, né? Que a vida, o dom de Deus é nos proporcionado. Então me lembro muito bem, né, em 1968, Conceição da Lagoa, a gente morava na roça, mudamos para lá, e minha mãe levava a gente para a missa todo domingo, a gente gostava de ir na missa, via a hora de ir na missa, porque ela dava balinha depois da missa, né? Então a gente ficava doidinho para chegar o dia de ir na missa. Então esse é um processo pedagógico que ela usou, e depois foi usando, depois meu pai faleceu, eu estava com 9 anos, fui para Uberaba, nós mudamos para Uberaba, morando com a minha avó, e ela tinha um santuáriozinho dela no quarto dela, né? A gente ia brincar à tarde, tinha que passar por ali no corredor, e ela estava rezando o terço todo dia, naquele horário que a gente ia sair, e a gente passava devagarinho para ela não ver, e ela olhava assim, menino, vem cá. E chamava a gente para joelhar aí, a gente rezar o terço. Então a gente foi rezando o terço, depois
participando também da catequese, né, primeira Eucaristia, na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Uberaba, onde já tínhamos os padres Somásio, Padre Américo lá em 74, eu já o conhecia, eu tinha 14 anos, e a gente fez um caminho aí, né, e na juventude, participando também, né, de maneira bem intensa, né, na comunidade paroquial, e às vezes alguns momentos eu um pouco distante, eu trabalhava, tinha que ajudar em casa, que era o mais velho em casa, não tinha pai, então tinha que estudar, tinha que correr atrás, jogava futebol também, então toda essa realidade vivida, né? Então, na juventude eu optei pelo matrimônio, né? Eu não queria ser padre, eu queria casar, tinha esse desejo, essa vontade, fiz isso e é uma coisa que hoje eu sou muito agradecido mesmo. Eu tenho 2 filhos, né? Débora e Daniel, tenho um neto, Vinícius, né? E fui casado 9 anos, né? Minha esposa teve um tumor, um câncer, ele ia faltar, e eu fiquei viúvo e criei os filhos, né? Por 17 anos fiquei com eles, se tornaram adultos, depois eu fui despertando essa vocação mais profunda, né? Fiz o curso diaconal na Arquidiocese de Uberaba, ordenado pelo Dom Paulo, na época a diácono permanente, depois senti que precisava sair. A palavra de Deus, ela mexe, ela nos inquieta, ela nos dá luz, né? Então isso ia sendo despertado em mim a saída, né? Aprofundar, mergulhar em águas mais profundas, né? Então, assim eu fiz, né? Em 2015 eu fui para Presidente Epitácio, depois 2016, 17, 18, 19, para Alagoas, né, em Satuba. Terminei a formação lá e na teologia, né, na Arquidiocese de Maceió. Depois vim para Campinas, fiquei 1 ano e 7 meses aqui, terminei a formação dentro da congregação religiosa e fui ordenado em janeiro de 2020, ordenado não, mas em janeiro de 2020 fiz os votos perpétuos, votos solenes, né? E em fevereiro, 6 de fevereiro de 2021, a ordenação ao sacerdócio no presbiterato. E hoje aqui, depois assumi a paróquia Nossa Senhora da Guia, em Satuba, né? Por 3 anos, foi uma bênção, né? Foi um motivo de muita gratidão, quanto Deus me proporcionou aprender, né? Mas o caminho é esse, é cruz e ressurreição, né? A gente fica feliz, agradecido, porque passa pela cruz, né? Mas não cruz como castigo e sofrimento, cruz como salvação, né? E crescimento de maturidade mais profunda da palavra e da fé vivida na missão. Então isso é motivo, né, de muita gratidão sempre. E hoje, depois de 3 anos lá, estou aqui, em Campinas, há 5, 6 meses, né? Desde fevereiro, e muito agradecido, muito feliz com esse povo de Deus aí que caminha junto, e tentando proporcionar o melhor, né? Eu, em particular, tenho muito a agradecer ao senhor, porque o senhor me ajudou muito na minha conversão. Bom, padre, o senhor é da Ordem dos Clérigos Regulares de São Máscara, certo? E cujo fundador é o nosso São Jerônimo Emiliani, correto? Que é o padroeiro dos órfãos e das crianças abandonadas, o exemplo de vocação a ser seguido. Tanto é que os somásticos é uma das ordens mais religiosas que mais crescem no mundo. Na sua visão, padre, como incentivar e despertar essa vocação dentro das pessoas da nossa igreja? Muito bem, São Jerônimo Emiliani nasceu em 1486, né, e veio falecer em 1537, então com 51 anos apenas, né, mas ele... Será que o Padre Américo conheceu ele, será? Padre Américo dos Patriarcas, né? Chegou a gente foi brincando, a gente foi para Uberaba, a gente foi brincando com ele, se ele conheceu São Tiago, o menor, o maior. Pois é, eu pude conhecer o Padre Américo aos 9 anos, né? Ele, nos 9 anos ele estava na Itália, ele deve ter conhecido bastante de perto onde São Jerônimo viveu, então isso é bom, né? Ajudou ele muito, até o seu discernimento, quem sabe. Mas São Jerônimo ele trabalhou muito, né, em vista de um tempo de guerra, de fome, de os pais que iam para a guerra morriam, as mulheres ficavam viúvas, as crianças desamparadas, e São Jerônimo foi trabalhando com essas crianças, né, amparando elas nos orfanatos, né, os que estavam idosos e sofrendo algum tipo de lepra, enfermidade, amparando, criando hospitais, tudo. Então São Jerônimo trabalhou muito a catequese com as crianças. Então, nas obras, né, que ele foi começando e aumentando, né, nas dioceses, então, ele trabalhou muito essa dimensão catequética com as crianças da palavra de Deus, né, e assim foi despertando muitas vocações, né, para a congregação que depois da morte dele, né, foi se crescendo cada vez mais, até hoje, e
a gente entende assim que é preciso trabalhar na catequese, né, com as crianças, começar a celebrar bem, né, os sacramentos do batismo, né, proporcionando às famílias essa acolhida para vir para a igreja, não desistir mais, perseverar, né, as crianças também, né, fazer esse caminho da fé, e as crianças na catequese da mesma forma, né, acolher bem as famílias, trabalhar a formação com essas famílias, numa dimensão de uma fé mais viva, uma espiritualidade mais consciente, crescente, né, e assim os pais ajudando, né, como os primeiros catequistas, né, dos filhos, primeiros formadores, né, podendo ajudar, né, a igreja a despertar também nos seus filhos, né, junto ao padre, junto a todos aqueles que trabalham enquanto catequista, né, despertar nas crianças, né, depois na crisma, nos jovens, né, esse despertar vocacional. Então, para nós, vai passar sempre, né, por este caminho formativo, né, de serviço, né, naturalmente por meio dos sacramentos, por meio dos momentos celebrados, né, dos momentos vividos, dos encontros, dos retiros, dos momentos de formação bíblica, de espiritualidade, que precisa acontecer, né, com toda a comunidade paroquial. De maneira que o despertar vocacional, no sentido não só o sacerdócio, mas também a vida religiosa consagrada, mas também a vida matrimonial, né, a questão da família cristã, né, o trabalho do leigo, né, assumindo o seu protagonismo leigo, né, de evangelização na igreja, no mundo. Então, um processo onde o corpo de Cristo, aqueles que estão à frente do processo, né, em todas as dimensões da ação pastoral da igreja na paróquia, se empenham, né, para que essa evangelização, essa formação, esse despertar na fé alcance os corações de todos aqueles que estão, né, junto com a gente no dia a dia, né, nos momentos das missas, nos momentos, né, de festas, nos momentos de formação, de maneira que todos se sintam em casa. E nesse se sentir em casa, né, o encanto, né, pelas coisas de Deus, o encanto pela palavra de Deus, o encanto pela igreja, o encanto por Jesus Cristo, vai proporcionando, né, santas vocações na igreja. Amém. Bom, no mês vocacional deste ano, a CNBB, ela colocou como tema o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38, que diz o seguinte: Pedi, pois, ao Senhor da messe. Deste modo, Padre, o Senhor poderia nos conceder uma oração pelas vocações? Muito bem. O Senhor da messe, né, são muitos, a messe é grande, né, e os operários são poucos, né. Naturalmente que nós não vamos preocupar com a quantidade de pessoas, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né. Mas é preciso pedir, né, ao Senhor da messe, operários, né, santas vocações. Pai Santo, fazei com que possamos cada dia mais abrir o nosso coração à palavra de seu Filho amado Jesus Cristo, para que assim nos coloquemos anunciando a sua verdade, o seu amor, a sua justiça, e testemunhando tudo aquilo que é próprio deste amor, para que assim, cada vez mais, os corações de tantas crianças, jovens, adultos, idosos, sejam alcançados pela sua graça, pela sua luz, e se despertem a dizer: sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. E que o corpo de Cristo, a igreja, possa ser beneficiada cada vez mais com este sinal de cada um, o seu sim, o seu amém, alcançando assim, por meio da Eucaristia, a vida de tantas as pessoas que precisam. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, eu queria agradecer ao senhor por participar do nosso simples podcast, nesse mês dedicado às vocações. E queria mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui te entrevistando. O senhor, que como já falei, sou suspeito de falar, faz parte da minha volta à Igreja Católica e graças a Deus me ajudou muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago, todo o grupo da PASCOM, que Deus os abençoe sempre nesse trabalho tão bonito que estão realizando. A gente vê os frutos, né, sendo alcançados, né, um trabalho feito com humildade, um trabalho feito de uma forma discreta e que está alcançando, né, o coração de todos.
Então, a minha gratidão, né, a todo o trabalho de vocês, a minha gratidão a Deus por estar aqui, né, por estar vivendo essa experiência de pastor dessa igreja, né, de sacerdote na igreja dele. Muita gratidão ao meu Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai, e também a todo o povo de Deus que aqui me acolhe. Que Deus continue te abençoando, Padre. Amém. Deus abençoe também a todos sacerdócio, esse sacerdote do Senhor seja, não diria eterno, mas que seja bem proveitoso, porque tem abençoado muita gente. Sim, no começo, Deus insistindo comigo ao sacerdócio, o que eu mais dizia para Deus, meu Deus, eu quero ser verdadeiro. Então me ajuda a ser verdadeiro. Em verdade e em espírito, né? Em verdade e em espírito. Isso aí. Essa verdade, ser verdadeiro que brota do Espírito de Jesus. O que eu pedi a Ele, né? Sou muito grato e sinto, né, no dia a dia essa presença viva, e também que isso alcance, né, o coração de todos que estão próximos de nós, que possamos, eu, vocês, todos nós, ser luz, né? Uma luz que brilha, que ilumina, não que brilhe próprio, não, mas o que ilumina, né? Enquanto luz do Cristo que alcança e chega nos corações. Ok. Este foi mais um episódio do podcast aqui da Paróquia São Jerônimo Emiliani. Fique ligado, ative o sininho, curta a página, siga a paróquia na rede social, para que você fique por dentro de tudo que vai acontecer aqui. Este é só o primeiro episódio de 4 de uma série especial que preparamos para você durante o mês de agosto. Forte abraço, Deus abençoe.